Júlia acordava sempre antes do sol. O chão frio da calçada era o despertador mais certeiro que ela conhecia. Com apenas 9 anos, já tinha aprendido a se virar sozinha. Dormia sob um toldo de loja fechada no centro de Belo Horizonte, enrolada num cobertor puído que ganhara de uma senhora meses atrás. Ao lado dela, uma mochila rasgada guardava tudo o que possuía: uma foto antiga da mãe, um caderno rabiscado e um lenço com as letras BS bordadas. A primeira missão do dia era conseguir algo para comer. Júlia já sabia os melhores pontos para pedir um pão, uma fruta, um gole d'água. Aprender a ser educada, a agradecer mesmo quando recebia um não atravessado. Ela não gostava de pedir, mas a barriga vazia sempre falava mais alto. O que a movia era uma única certeza: um dia encontraria a mãe. Do outro lado da cidade, bem longe das calçadas e do frio, Leonardo Fontes tomava café na cobertura do prédio mais luxuoso da Savassi. Era CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Cabelo impecável, terno sob medida, relógio suíço. Tudo nele exalava sucesso. O apartamento era silencioso, com paredes de vidro e móveis modernos. A vista era de tirar o fôlego, mas Leonardo mal olhava pela janela. A vida dele era calculada. Reuniões, contratos, eventos. Aos 42 anos, era visto como um exemplo de disciplina e inteligência. Mas faltava algo. Havia dias em que ele se pegava encarando uma antiga caixinha de madeira guardada no fundo do armário. Dentro, um anel de prata. Único vestígio do que um dia foi amor de verdade. Naquela noite, Leonardo decidiu jantar sozinho no Solar Imperial. Restaurante sofisticado, onde clientes precisavam de reserva com semanas de antecedência. Escolheu uma mesa no canto, pediu o de sempre e mergulhou nos próprios pensamentos. Enquanto isso, Júlia caminhava pela mesma rua, observando vitrines cheias de coisas que nunca teria. Parou em frente ao restaurante, atraída pelas luzes e pelo cheiro que escapava pelas frestas da porta giratória. Um cartaz pendurado no vidro chamava a atenção. Proibida a entrada de não clientes. Ela hesitou. O coração batia forte. Mas quando viu um homem sentado ao fundo, usando um anel igualzinho ao que sua mãe usava, sentiu algo que não sabia explicar. Era como se tivesse sido empurrada por uma força invisível. Empinou o queixo, respirou fundo e entrou. Os olhares se voltaram imediatamente para ela. Clientes cochichavam, garçons se entreolhavam, mas ela não parou. Caminhou decidida até a mesa de Leonardo. Ele a observou se aproximar confuso. Antes que alguém reagisse, ela falou em alto e bom som: "Moço, minha mãe tem um anel igual ao seu." Leonardo arregalou os olhos. O tempo parou. As palavras da menina bateram em cheio no peito dele. O rosto dela, os olhos. Havia algo ali que ele conhecia, mas não sabia de onde. O ar lhe faltou. A mão esquerda tremia sobre a mesa, e o anel brilhou sob a luz quente do lustre. De repente, Leonardo desabou, apagando como uma lâmpada queimada. O som do corpo caindo despertou gritos, correria, caos. Os garçons cercaram a mesa. Os clientes se levantaram assustados. Júlia, parada, assistia tudo sem entender direito o que tinha feito, mas, no fundo, sabia que aquela noite mudaria sua vida, mesmo que ainda não soubesse como. Leonardo acordou com o cheiro de álcool e o barulho abafado de vozes. Estava deitado em uma maca, em um pequeno consultório dentro do próprio restaurante. Um médico se inclinava sobre ele com uma lanterna na mão, enquanto uma funcionária segurava um copo d'água. "Você desmaiou, Sr. Leonardo. Está tudo bem agora", disse o médico com voz calma. Ele se sentou devagar, confuso. A cabeça ainda rodava, mas a imagem da menina estava clara em sua mente. Aquela frase, aquele olhar, o anel. "Cadê a menina?", perguntou, já procurando ao redor. "A garotinha foi embora antes que a polícia chegasse", respondeu o gerente meio sem graça. Ela entrou de repente, causou o maior susto, depois sumiu na rua. Leonardo passou a mão no rosto tentando entender. Não era possível, não podia ser coincidência. Aquele anel, aquele olhar, era o mesmo de Bianca. Bianca Salles. O nome pesava como uma rocha. Fazia quase 10 anos que ele não ouvia aquela voz,
que não via aquele sorriso. Ela tinha desaparecido de sua vida, como um vento forte que arrasta tudo. Nenhuma explicação, nenhuma carta, só o silêncio. Durante muito tempo, ele acreditou que tinha sido só mais uma história mal resolvida, uma paixão de juventude que não suportou o tempo. Mas no fundo, nunca esqueceu. Guardou aquele anel como um símbolo do que poderia ter sido. Ele voltou para casa naquela noite, sem tocar na comida. O apartamento parecia ainda mais vazio do que o normal. Tirou o anel da mão e o colocou sobre a mesinha da sala. Ficou olhando para ele, tentando entender como uma simples frase de uma criança podia abalar tudo daquele jeito. Minha mãe tem um anel igual ao seu. A frase ecoava como um sino. E se fosse verdade? E se Bianca tivesse voltado em segredo? E se aquela menina fosse filha dele? Leonardo levantou de repente e foi até o armário onde guardava a caixinha antiga. Dentro, além de fotos e bilhetes de Bianca, havia uma carta que ela nunca chegou a entregar. Ele a relia de vez em quando como quem procura alguma resposta nas entrelinhas. Léo, se algum dia você encontrar esse anel nas mãos de alguém, acredite, nem tudo que parece ter acabado foi realmente perdido. Ele nunca entendeu o que aquilo significava. Até agora. Do outro lado da cidade, Júlia dormia encolhida atrás de um carrinho de supermercado abandonado. Estava exausta, mas inquieta. Seu coração batia acelerado. Sabia que tinha feito algo arriscado ao invadir o restaurante, mas não conseguia tirar o homem da cabeça. Era como se o reconhecesse, como se o rosto dele estivesse ligado à imagem que guardava no fundo da memória. Puxou a velha foto do fundo da mochila. Era sua mãe, mais jovem, abraçada a um homem sorridente. O rosto dele estava um pouco apagado, mas agora parecia claro como o dia. Era o homem do restaurante. "É ele!" sussurrou. Segurou o lenço com as letras BS e o apertou contra o peito. Sua mãe sempre dizia: "Se um dia eu não voltar, procure o homem do anel. Ele saberá quem você é." Júlia não sabia exatamente o que aquilo queria dizer. Só tinha seguido o instinto. E de alguma forma, funcionou. O homem reagiu, sentiu. Algo mudou. O que ela não sabia era que naquela mesma noite, outra pessoa havia prestado atenção na cena. Marta Albuquerque, repórter do Jornal da Cidade, observava tudo da mesa ao lado. O olhar atento captou não só o desmaio de Leonardo, mas o brilho diferente nos olhos da menina. Anotou a frase em seu bloco de notas e sorriu sozinha. Tem história aí. E das boas. Marta Albuquerque não era do tipo que ignorava o instinto. Com 38 anos e mais de 15 cobrindo reportagens investigativas, ela sabia reconhecer quando havia algo fora do comum. E aquela noite, no solar imperial, tinha cheiro de história escondida. No início, estava ali por acaso, apurando uma matéria sobre corrupção no setor de licitações municipais. A pauta era seca, sem alma, mas importante. Estava no café do restaurante esperando um contato quando viu a menina entrar. O contraste entre a elegância do lugar e a roupa surrada da criança chamou sua atenção na hora. Mas foi a frase que aprendeu. "Moço, minha mãe tem um anel igual ao seu." Era o tipo de coisa que ninguém inventa sem motivo. A jornalista rapidamente puxou o celular e gravou a cena. Não era comum uma criança interromper a noite de um dos empresários mais poderosos da cidade e provocar uma reação tão imediata. Marta assistiu Leonardo desmaiar e, naquele instante, soube que havia algo muito maior por trás. Naquela mesma noite, ao voltar para sua redação improvisada, um pequeno escritório em casa com paredes cobertas de anotações e pastas, ela assistiu ao vídeo repetidas vezes. Reuniu o que conseguiu ouvir. Anotou tudo em seu caderno e digitou a frase no topo da página. "Minha mãe tem um anel igual ao seu." Começou pelo básico. Pesquisou o nome completo de Leonardo. Leonardo Fontes, um nome conhecido. CEO da Fontes Tech, uma das empresas de software mais promissoras do país. Entrevistado por revistas internacionais. Presença constante em eventos de negócios. Solteiro, reservado, discreto. Nenhum escândalo público. Nenhuma foto em redes sociais com filhos. Até ali, era só mais um poderoso cercado por muros invisíveis. Mas Marta sabia que as histórias mais interessantes
costumam viver atrás desses muros. No dia seguinte, ela voltou ao centro. Passou por praças, becos, pontos de ônibus e escadarias. Mostrou a foto da menina que havia capturado discretamente no vídeo do restaurante. A maioria dizia não saber. Outros apenas balançavam a cabeça. Foi só no fim da tarde, já cansada e sem esperanças, que um vendedor de milho assobiou para ela. Aquela menina do cabelo embolado sempre dorme ali atrás, perto da mercearia do Zé. Marta agradeceu e foi até o local. O beco estava silencioso. Atrás de uma pilha de caixas velhas, encontrou a menina encolhida, abraçada à própria mochila. Ela dormia profundamente, como quem carregava o mundo nos ombros. Marta não quis assustá-la. Sentou-se do outro lado da viela e abriu um pacote de biscoitos que havia trazido. O cheiro atraiu a atenção da garota. Com olhos desconfiados, Júlia se ergueu devagar como um animal acuado. Não precisa ter medo, disse Marta com um sorriso gentil. Só trouxe um lanche. Posso sentar aqui? Júlia assentiu, desconfiada, mas faminta. Pegou o biscoito com cuidado. Qual seu nome? Júlia. Eu sou Marta. Vi você ontem no restaurante. A menina abaixou os olhos. Fui embora porque achei que tinha feito besteira. Pelo contrário, você disse algo que ninguém esperava. Aquilo... O que você falou para o homem. Por que disse aquilo? Júlia puxou a foto da mochila e entregou com cuidado. Ele está nessa foto, com minha mãe. Marta olhou a imagem e gelou. Aquele era, sem dúvida, Leonardo. Mais novo, sorridente, com o braço ao redor de uma mulher jovem de olhar doce. Como ela se chama? Bianca. Mas ela desapareceu. Disse que se algo acontecesse, eu devia procurar o homem do anel. Marta guardou o silêncio por um momento. Depois respirou fundo e olhou nos olhos da menina. Vamos achar sua mãe, Júlia. Mas antes a gente precisa falar com esse homem de novo. Leonardo não conseguia se concentrar em nada. Desde o episódio no restaurante, seu ritmo de trabalho, antes impecável, virou um emaranhado de distrações. Reuniões importantes passavam despercebidas. Contratos acumulavam poeira sobre a mesa. Ele começava frases e não as terminava. Seu olhar vagava, sempre voltando para o anel sobre a mesa da sala. Aquilo estava corroendo por dentro. A imagem da menina, o timbre da voz, a semelhança com Bianca. Era como se o tempo tivesse se aberto e jogado todas as respostas na sua cara, menos a principal. Onde está Bianca? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marta segurava firme a mão de Júlia. Tinham andado de ônibus até o bairro Luxemburgo, onde ficava o prédio de Leonardo. A garota estava com os cabelos presos num rabo de cavalo improvisado e vestia roupas limpas que Marta comprara numa lojinha popular. Ainda assim, seus olhos guardavam a mesma desconfiança dos primeiros encontros. Tem certeza que ele vai lembrar de mim? Perguntou Júlia em voz baixa. Tenho certeza que ele nunca te esqueceu, respondeu Marta com convicção. E mesmo que tente negar, ele vai saber. Na recepção do edifício, Marta se apresentou como jornalista e pediu para falar com Leonardo. A recepcionista, elegante e rígida, respondeu com um sorriso protocolar. O Sr. Fontes não está atendendo visitas no momento. Então diga a ele que Marta Albuquerque está aqui, insistiu puxando o celular. E que se ele não me receber, publico amanhã a história de uma menina que afirma ser filha dele. A recepcionista engoliu seco. Ligou para a cobertura. Em segundos, a resposta veio. Poderiam subir. No elevador, Júlia apertava os dedos uns contra os outros. O som da subida fazia seu coração bater mais rápido. Quando as portas se abriram, ela viu pela primeira vez o mundo de onde sua mãe falava, com tanto misto de raiva e saudade. O chão de mármore, as janelas gigantes, o silêncio chique. Leonardo apareceu à porta com uma expressão fechada. Mas quando viu a menina, seu rosto congelou. Era como olhar para um espelho do passado. Aqueles olhos eram os olhos de Bianca. A gente precisa conversar, disse Marta, interrompendo o silêncio constrangedor. Entra, respondeu ele, sem tirar os olhos da garota. Na sala, sentaram-se frente a frente. Júlia tirou devagar a foto da mochila e entregou a Leonardo.
Ele a pegou como se fosse vidro. Seus dedos tremeram. Ele olhou a imagem por longos segundos. Essa... Sua voz falhou. É a Bianca. Minha mãe, confirmou Júlia. Ela desapareceu no ano passado. Leonardo se encostou no sofá, sem saber o que fazer com tanta informação. Eu não sabia que ela tinha tido uma filha. Ela me disse para procurar o homem do anel. Disse que ele saberia quem eu sou. E quando eu vi você no restaurante... Leonardo fechou os olhos. O peso da verdade começava a se formar, mas seu lado racional resistia. Isso pode ser um engano. Pode ser coincidência. Marta então tirou do bolso um lenço cuidadosamente dobrado. Era o mesmo que Júlia carregava. O BS bordado intacto. Ela também tem isso. E mais, quer fazer um teste de DNA. Leonardo respirou fundo. As certezas de uma vida inteira começavam a ruir diante dele, mas parte dele já sabia. Sabia desde o momento em que desmaiou. Tudo bem, disse por fim. Vamos fazer esse teste. Júlia soltou o ar num suspiro contido. Ela não sabia se aquilo era o começo ou o fim de alguma coisa. Só sabia que depois de tantos passos sozinha, alguém finalmente estava disposto a caminhar ao lado. O consultório escolhido por Leonardo ficava em uma clínica discreta na região centro-sul, sem jornalistas, sem movimentação. Ele queria resolver aquilo com o máximo de silêncio possível. Evitar escândalos, proteger seu nome e, acima de tudo, proteger a si mesmo de encarar o que talvez fosse verdade. Júlia entrou na sala com passos tímidos, acompanhada por Marta, que não desgrudava dela. A doutora responsável, uma mulher simpática de cabelos grisalhos, explicou o procedimento com paciência. Júlia ouviu tudo calada, apenas assentindo com a cabeça. Quando chegou a hora da coleta, Leonardo ficou observando de longe. Sentia-se estranho por estar ali, como se não fizesse parte daquela cena, como se fosse um intruso na própria vida. Depois do exame, a médica avisou. O resultado sai em 3 dias. Vamos entrar em contato assim que estiver pronto. Leonardo agradeceu com um aceno discreto. Marta e Júlia saíram primeiro. Ele ficou parado na recepção por um tempo, olhando para o chão. Tentava processar tudo, mas sua mente parecia um labirinto sem saída. Naquele mesmo dia, Leonardo voltou ao seu apartamento e pegou a caixinha antiga de lembranças. Espalhou as cartas, bilhetes e a única foto que ainda tinha de Bianca sobre a mesa. A semelhança com a menina era inegável. O formato dos olhos, o sorriso torto, até o jeito de inclinar a cabeça quando falava. Mas seu cérebro, treinado por anos para tomar decisões frias e racionais, ainda relutava. E se não for? E se for uma armação? E se estiverem atrás do meu dinheiro? Enquanto isso, Júlia estava hospedada no pequeno apartamento de Marta, que ficava em um prédio simples no bairro Floresta. A jornalista, acostumada a viver sozinha, agora se via cercada de brinquedos improvisados e perguntas infantis. Júlia era curiosa, mas discreta. Observava mais do que falava. Naquela noite, enquanto Marta preparava um macarrão com salsicha, a menina sentou no sofá e puxou o caderno rabiscado de dentro da mochila. Tia Marta? Oi? Se ele não for meu pai, você ainda vai me ajudar a encontrar a mamãe? Marta largou a colher e virou-se para ela com seriedade nos olhos. Claro que vou, Júlia. A gente está nessas juntas, lembra? Júlia sorriu pela primeira vez desde o dia do restaurante. Pequeno, tímido, mas sincero. 3 dias depois, Leonardo recebeu o resultado do exame. Demorou minutos até ter coragem de abrir o envelope. Sentou-se, respirou fundo e leu. Compatibilidade genética, 92,9%. Resultado positivo para vínculo biológico de paternidade. O papel escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ele apoiou o rosto nas palmas e ficou ali imóvel. Uma vida inteira controlada por números, contratos, ações, e agora bastava um número simples para bagunçar tudo. Era pai. Levantou-se devagar, como se o ar ao redor tivesse mudado de densidade. Ligou para Marta com a voz embargada. Eu preciso vê-la. Agora. Meia hora depois, ele bateu na porta do pequeno apartamento. Júlia apareceu de pijama, com o cabelo preso num coque torto
e um olhar misto de medo e expectativa. Leonardo ajoelhou-se diante dela. Júlia, o exame confirmou. Você é minha filha. Ela não respondeu. Apenas olhou para ele, como se quisesse confirmar cada palavra com os próprios olhos. Eu não sei ser pai. Nunca fui. Mas se você me deixar tentar, a voz dele falhou. Prometo que vou fazer o possível para te conhecer, para cuidar de você. Júlia hesitou por alguns segundos. Depois, deu um passo à frente e o abraçou. Sem força, sem pressa, mas com o tipo de confiança que só uma criança machucada sabe dar. Naquele momento, nenhuma das certezas anteriores de Leonardo importava mais. Ali, ajoelhado na sala modesta de uma jornalista, nos braços de uma menina que o chamava com o coração, ele descobria pela primeira vez o que era realmente essencial. Leonardo decidiu que Júlia passaria uns dias com ele no apartamento. Não havia anunciado a ninguém, nenhuma nota oficial, nenhuma postagem. Só avisou a Marta, que aprovou a decisão com cautela e prometeu estar por perto caso a menina se sentisse desconfortável. Os primeiros dias foram silenciosos. Leonardo, acostumado a ter a casa vazia e os dias cronometrados, se via agora adaptando a rotina ao ritmo da filha. Comprou roupas novas, separou um quarto só para ela e tentou preparar o café da manhã pela primeira vez em anos. O resultado foi um ovo estourado na frigideira e pão queimado na torradeira. Júlia observava tudo com olhos atentos, desconfiada, mas curiosa. Ela não falava muito, mas começou a anotar coisas em seu caderninho. Desenhava à vista da janela o anel do pai, um ovo torto com fumaça preta saindo. Quando Leonardo o viu, deu uma risada verdadeira daquelas que há tempos não escapavam. Pelo menos agora sei que não levo jeito para cozinhar, né? Ela respondeu com um sorriso rápido, e aquilo bastou para ele seguir tentando. Numa tarde de sábado, enquanto organizavam livros antigos, Júlia puxou do bolso uma folha dobrada várias vezes. Era um papel envelhecido, com marcas de dedos e manchas de água. É da mamãe, disse ela, estendendo com cuidado. Ela me contava essas coisas antes de dormir. Escrevia tudo o que lembrava do tempo com você. Leonardo abriu o papel como se abrisse um relicário. Era um poema curto, escrito à mão por Bianca. Se um dia o vento levar minha voz, lembra de mim nos olhos dela. Se um dia o tempo apagar meu nome, procura no silêncio da estrela. Ele leu e releu, sentindo um nó na garganta. Júlia olhava para ele, esperando algo. Uma resposta, um sinal. Ela gostava de escrever, murmurou Leonardo emocionado. Lembro disso. Ela me deixava bilhetes escondidos pela casa, no espelho, dentro dos livros, até no bolso do meu paletó. Ela dizia que você era o homem mais difícil de esquecer. Leonardo sorriu triste, e eu fui burro o suficiente para achar que ela tinha me esquecido. Mais tarde, enquanto arrumavam o quarto de Júlia, ela comentou sobre os lugares por onde passou com a mãe. Citou um bairro distante da região central, uma área mais simples chamada Vila Nova Esperança. Diz que moraram lá por quase um ano, numa casa pequena ao lado de um mercadinho. Ela dizia que queria ficar perto de onde tudo começou, comentou Júlia. Mas às vezes ela aparecia com medo. Nunca dizia de quem, só que alguém do passado tinha reaparecido. Leonardo franziu o senho. Era a primeira vez que ouvia aquilo. Pegou o celular e anotou o nome do bairro. Você lembra do nome da rua? Era Rua das Palmeiras, número 82. Leonardo decidiu ir até lá com Marta no dia seguinte. Queria entender, saber o que levou Bianca a desaparecer. Precisava reconstruir aquele tempo perdido, mesmo que pedaço por pedaço. No domingo, ele e Marta estacionaram o carro numa rua de terra batida. As casas simples se alinhavam em silêncio. Crianças brincavam com garrafas plásticas e um cachorro magro rosnava atrás de um portão velho. E agora, mais do que nunca, ele precisava descobrir quem. Naquela tarde quente, o senhor da casa 82 os convidou a entrar. Leonardo e Marta se entreolharam, aceitaram o convite e entraram na pequena sala com cheiro de mofo e lembrança antiga. O homem se chamava Efraim. Tinha mais de 70 anos e morava ali desde que a esposa morreu há uma década. A Bianca alugou um quartinho aqui nos fundos, contou ele com a voz rouca e pausada. Chegou com a menina e disse que ia ficar pouco tempo.
mas acabou ficando quase um ano. Leonardo se acomodou no sofá velho de couro, prestando atenção a cada palavra. Marta, sempre alerta, anotava discretamente. Ela era reservada, mas simpática. Sempre pagava o aluguel em dia. Trabalhava como atendente num mercadinho ali na esquina. E o que aconteceu? Perguntou Leonardo impaciente. Por que ela foi embora? Efraim coçou a cabeça antes de responder. Ela andava nervosa nas últimas semanas. Dizia que alguém tinha voltado. Um homem. Um fantasma do passado foi o que falou. Um dia saiu para trabalhar e nunca mais voltou. E a menina? A Júlia? Ficou comigo por 2 dias. Depois uma mulher apareceu, disse que era amiga da Bianca, pegou a menina e sumiu também. Leonardo respirou fundo, absorvendo a dor de cada detalhe. O senhor tem ideia de quem era essa mulher? Não, nunca vi antes, mas Bianca deixou umas coisas para trás. Eu guardei por respeito. Efraim se levantou com dificuldade e voltou alguns minutos depois com uma caixa de sapato velha, tampada com uma fita elástica. Entregou a Leonardo, que abriu com mãos trêmulas. Dentro havia um pequeno caderno com capa azul clara, 3 cartas dobradas, algumas fotos antigas e um par de brincos. Marta olhou por cima do ombro dele, reconhecendo imediatamente a caligrafia. Era a mesma da poesia que Júlia havia mostrado dias antes. Leonardo pegou a primeira carta e leu em silêncio. Léo, se um dia essas palavras chegarem até você, é porque não consegui voltar. Tentei tantas vezes, mas algo sempre me puxava de volta para o medo. Não te abandonei, só não consegui ficar. As palavras pesavam mais do que qualquer sentença de tribunal. Bianca estava tentando, sempre tentou. Não foi embora por falta de amor, foi embora por proteção. Ele abriu a segunda carta. Você nunca soube, mas o anel que te dei era da minha mãe. Quando eu vi você usando o seu no jornal, entendi que ainda guardava um pedaço de mim. Foi isso que me fez acreditar que, talvez, ainda houvesse tempo. Leonardo fechou os olhos, apertando a carta contra o peito. Era como receber uma mensagem vinda do fundo do tempo, do lugar onde o amor nunca morre, só se esconde. A terceira carta era mais curta, quase um bilhete. Se algo acontecer comigo, conte para nossa filha quem eu fui, não como desapareci, mas como eu amei. As mãos de Leonardo tremiam. Marta permaneceu em silêncio. Ela sabia o peso de memórias não ditas, respeitava o tempo de cada dor. Ela escreveu isso e deixou aqui? Perguntou ele, ainda chocado. Achei que um dia você apareceria. Ela falava de você com tanto carinho, mesmo depois de tudo. Leonardo levantou-se e olhou em volta. Aquela casa simples, as paredes descascadas, a solidão daquele homem. E mesmo assim, foi ali que Bianca escolheu recomeçar, longe de tudo que a feria. Até dele. Na saída, Leonardo apertou a mão de Efraim com força. Obrigado, de verdade. Cuida bem da menina, ela tem os olhos da mãe. No carro, Marta quebrou o silêncio. Agora você sabe. Ela tentou voltar. Leonardo encarava a caixa no colo, como se segurasse um pedaço da alma de Bianca. E pela primeira vez em décadas permitiu-se chorar. Não de culpa, mas por finalmente entender o que ele perdeu e o que ainda podia reconstruir. Naquela noite, Leonardo não voltou para o apartamento. Precisava pensar. Precisava ficar longe dos espelhos da cobertura que refletiam uma versão sua que ele já não reconhecia. Foi direto para a casa do pai, Augusto Fontes, um casarão antigo em um bairro nobre de Belo Horizonte, onde o silêncio era cortado apenas pelo som dos passos sobre o piso de madeira encerada. Augusto o recebeu com um olhar surpreso. Estava sentado na poltrona preferida da sala de estar, lendo o jornal com os óculos apoiados na ponta do nariz. Você apareceu. Isso sim é novidade. Leonardo foi direto ao ponto, sem rodeios. Eu encontrei a Bianca. Augusto fechou o jornal devagar e o olhou com frieza. Depois de todo esse tempo, ela teve uma filha. Minha filha. E sumiu com medo de alguém do passado. Alguém que a fez se esconder. E eu tenho quase certeza de quem foi. O silêncio se instalou como uma névoa espessa. O velho cruzou as pernas, ajeitou os óculos e manteve o tom calmo. E o que você está insinuando, Leonardo? Eu quero saber se foi você,
se foi você quem a afastou de mim. Augusto sorriu com desdém, como quem já esperava por aquele momento. Eu apenas impedi que você cometesse um erro. Aquela moça não era do seu mundo. Nunca seria. Ia te afundar. Ela era a minha vida, gritou Leonardo com a voz embargada. Você destruiu tudo o que a gente tinha. Você me fez acreditar que ela me abandonou. Por quê? O velho pai se levantou devagar, como se cada palavra exigisse um esforço. Porque eu fiz o que qualquer pai faria. Protegi você. Protegi o seu nome, a empresa, o legado da nossa família. Você estava prestes a jogar tudo fora por uma paixão adolescente. Leonardo se aproximou, os punhos cerrados, a raiva subindo como fogo. Ela tentou voltar. Escreveu cartas. Esperou. Teve medo. E agora eu sei. Foi de você que ela teve medo. Augusto desviou o olhar. Por um instante, o homem frio e calculista pareceu hesitar. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Eu mandei alguém procurá-la. Pedi que a convencesse a ir embora. Disse que pagaria pelo silêncio dela. Nunca pensei que ela fosse sumir por completo. Você pagou por silêncio e comprou sofrimento, murmurou Leonardo decepcionado. Você destruiu uma vida. O velho não respondeu. Apenas voltou à poltrona e afundou nela, como se carregasse um peso que não sabia mais esconder. Leonardo não esperou mais nada. Saiu da casa sem se despedir. Sentia um nó na garganta, o tipo de dor que só a verdade crua pode causar. No caminho de volta, dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade. Em um semáforo, viu um grupo de crianças brincando em uma praça mal iluminada. Uma delas tinha o mesmo jeito de Júlia. Corria com os braços abertos como se voasse. Ele encostou o carro e ficou ali por minutos, observando, pensando no quanto perdeu, pensando em tudo o que ainda podia conquistar. Mas de outro jeito, por outro caminho, com verdade, com amor. Ao chegar em casa, encontrou Júlia adormecida no sofá, abraçada ao lenço da mãe. Marta, sentada na cozinha, levantou os olhos ao vê-lo entrar. E então? Leonardo se encostou na porta e disse, sem rodeios: meu pai admitiu. Ele tirou ela de mim. Marta se aproximou, segurou seu braço. E agora? Agora eu conto para Júlia. Ela merece saber. Certeza? Pode ser demais para ela. Leonardo olhou para a filha dormindo. Tão pequena, tão forte. A verdade também é forma de cuidado, e ela já enfrentou mentiras demais. Naquela noite, pela primeira vez, Leonardo entendeu que ser pai não era proteger do mundo, mas preparar a criança para enfrentá-lo com coragem, e a partir dali ele decidiu fazer isso. Palavra por palavra, passo por passo. Na manhã seguinte, Leonardo acordou mais cedo do que de costume. Preparou um café simples, pão na chapa e leite com chocolate, e chamou Júlia para a mesa. Ela apareceu de pijama, o cabelo bagunçado e os olhos ainda inchados de sono. Bom dia, disse ele, tentando soar leve. Dormiu bem? Dormi, respondeu sentando-se devagar. Te ouvi chegar tarde ontem. Leonardo assentiu. Olhou para ela por alguns segundos antes de falar. Júlia, tem uma coisa importante que preciso te contar. Sobre sua mãe. Sobre o que aconteceu de verdade. Ela largou o pão e ficou em silêncio, atenta. Minha família. Mais especificamente, meu pai. Ele impediu que a sua mãe ficasse comigo. Disse coisas horríveis para ela. Fez ameaças. Mandou alguém procurar e convencê-la a ir embora. Eu só descobri isso ontem. O olhar da menina mudou. Ficou sombrio. Ela respirou fundo, mas não disse nada. Ela nunca te abandonou. Ela tentou voltar. Escreveu cartas. Deixou mensagens. Mas ficou com medo. Ela se afastou por causa dele. E por minha causa também. Porque eu não fui atrás. Júlia levantou da mesa, calada. Foi até o quarto e fechou a porta com firmeza. Leonardo não a seguiu. Sabia que precisava dar tempo. Horas depois, quando foi checar, o quarto estava vazio. A janela entreaberta, a mochila da menina sumida e o caderno dela, aquele com desenhos e anotações, não estava mais sobre a escrivaninha. O coração de Leonardo disparou. Procurou no prédio inteiro.
Falou com porteiros, vizinhos. Ninguém viu nada. Em desespero, ligou para Marta. Ela sumiu, disse com a voz engasgada. Fugiu. Marta correu até lá. Reviraram a cidade como podiam. Passaram por terminais, praças, pontos onde ela costumava ficar antes. Leonardo estava transtornado. Sentia-se de volta ao passado, impotente diante do sumiço de alguém que amava. Só que agora era sua filha. No fim da tarde, Marta teve uma ideia. Ela comentou comigo uma vez que esperava a mãe voltar em uma rodoviária antiga, onde as duas costumavam se encontrar. Disse que era um lugar onde o tempo parava. Terminal São Gabriel, respondeu Leonardo sem hesitar. Foram direto para lá. O local, embora ainda funcionasse em parte, tinha alas desativadas, escadas com fitas amarelas, salas abandonadas. Era um labirinto de memórias esquecidas. Foi lá, no último banco de uma plataforma desativada, que encontraram Júlia. Sentada sozinha, abraçada aos joelhos com o caderno sobre o colo, Leonardo se aproximou devagar. Ela não se virou, mas sabia que era ele. Eu vim aqui com a mamãe algumas vezes, disse baixinho. A gente esperava o trem passar só para ver os vagões. Ela dizia que era nosso lugar secreto. Júlia, começou ele, sentando ao lado. Eu nunca quis te machucar com a verdade, mas achei que você precisava saber. Ela encarou o chão por alguns segundos antes de responder. Eu achei que a gente estava começando do zero, sabe? Que a gente ia ser diferente. E vamos ser. Mas para isso, a gente precisa entender tudo o que veio antes, até o que dói. Ela então estendeu o caderno para ele. Na capa, uma frase escrita em caneta azul. Minha flor de jacarandá, te espero onde o trem termina. Leonardo tocou a frase como se ela fosse feita de vidro. Foi a mamãe que escreveu. Eu achei em uma folha solta dentro do bolso da mochila depois que ela desapareceu. Os olhos dele marejaram. A gente vai achar ela, Júlia. Eu prometo. Mas dessa vez, juntos. Ela olhou para ele. Não sorriu, mas não fugiu. E para Leonardo, naquele instante, isso já era recomeço suficiente. Naquela noite, Leonardo mal dormiu. A frase escrita na capa do caderno. Minha flor de jacarandá, te espero onde o trem termina. Martelava em sua mente como uma canção esquecida voltando à tona. Era mais que uma lembrança. Era uma pista. Júlia dormia no banco de trás do carro, encolhida sob uma manta fina, exausta do dia e do choro. Marta, sentada ao lado de Leonardo, folheava o caderno da menina em silêncio. Cada página revelava mais de Bianca do que qualquer carta. Ali estavam pequenos desenhos, uma estação antiga, uma árvore florida, uma mulher sorrindo ao lado de uma menina com trancinhas, frases soltas como o trem das 7 nunca atrasa e domingo é dia de promessa. No fim, quase como um código, estavam listadas datas, todas recentes, seguidas de palavras únicas. Esperança, silêncio, flor, vento, jacarandá. Isso é um padrão, disse Marta séria. Ela deixou isso de propósito. Você acha que ela voltou aqui? Perguntou Leonardo. Acho que ela nunca foi embora completamente. Leonardo se lembrou de uma estação desativada no bairro Barreiro, que ficava perto da antiga linha de trem da cidade. Fora fechada há anos, mas parte da estrutura ainda resistia. Era um lugar abandonado, esquecido, como quem não quer ser achado. Na manhã seguinte, com Júlia acordada e mais calma, os três foram até lá. A estação estava coberta por mato e grafites. O trilho enferrujado se perdia entre arbustos e poeira, mas havia algo ali, algo que fazia Júlia apertar a mão de Leonardo com força. Era aqui, disse ela baixinho. Caminharam juntos até uma plataforma de madeira desbotada. No fundo da antiga sala de espera, Marta encontrou um banco de concreto encostado na parede, com um caderno encapado deixado sobre ele. Leonardo o pegou com mãos trêmulas. Era um diário. A letra era de Bianca. Folhearam as primeiras páginas. Datas recentes, pensamentos soltos, pequenos recados para Júlia. Hoje voltei aqui. Vi o trem passar. Senti seu cheiro no vento. Sei que ela está bem, meu coração me diz. Não posso voltar ainda, mas estou perto. Eles vão nos encontrar. No tempo certo, minha flor de jacarandá ainda me espera. Leonardo engoliu em seco.
Era Bianca, viva, perto e cheia de medo. Ela esteve aqui várias vezes, disse Marta, tocando as páginas. Ela quer ser encontrada, mas ao mesmo tempo tem medo. De quê? Perguntou Júlia com olhos marejados. Por que ela está se escondendo? Leonardo olhou para a filha, depois para a velha estação em ruínas. Tudo fazia sentido. O medo da mãe, o silêncio repentino, a fuga. Ela deve ter pensado que se aparecesse de novo, correria risco. Talvez ache que ainda está sendo seguida ou que vai perder você de novo. Mas eu estou aqui, gritou Júlia, a voz embargada. Eu esperei tanto, ela precisa saber. Leonardo se ajoelhou diante dela. Então vamos esperar, aqui mesmo. Se ela deixou esse caderno, se ela veio tantas vezes, ela vai voltar. Ela vai sentir que a gente está aqui. Marta assentiu. A gente fica o tempo que for preciso. Naquele fim de tarde, pai e filha sentaram lado a lado na plataforma da estação esquecida. O sol descia lento no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo. Uma brisa suave balançava as folhas da única árvore próxima, uma jacarandá. E ali, no lugar onde tudo parecia perdido, nasceu de novo a esperança. O céu estava limpo na manhã seguinte, e o ar carregava um cheiro leve de terra molhada, como se a natureza também estivesse à espera de algo importante. Leonardo acordou encostado em uma pilastra da antiga estação. Tinha cochilado ali mesmo, ao lado de Júlia, que dormia tranquila com a cabeça em seu ombro. Marta, mais à frente, fazia anotações num bloquinho enquanto bebia café de uma garrafa térmica. Ninguém dizia nada, mas todos sabiam. Aquele lugar tinha deixado de ser apenas cenário. Era agora o centro de uma promessa silenciosa. Por volta das 9 da manhã, Júlia se levantou de repente, os olhos fixos em direção à trilha enferrujada. Pai, alguém está vindo? Leonardo se virou imediatamente. Uma figura caminhava lentamente pelos trilhos, o rosto parcialmente coberto por um lenço, uma mochila no ombro. Os passos eram hesitantes, como os de quem não tem certeza se será bem-vinda. Mas mesmo à distância, Leonardo reconheceu. Bianca, sussurrou. Júlia correu, as pernas pequenas movidas por um impulso que nem ela mesma conseguia conter. Bianca parou, tirou o lenço do rosto e sorriu, os olhos já tomados por lágrimas. Deixou a mochila cair no chão e se ajoelhou quando a filha se jogou em seus braços. Mamãe, Júlia soluçava agarrada a ela. Eu te procurei tanto e eu sonhei com esse dia todas as noites, respondeu Bianca, apertando a menina contra o peito. Leonardo se aproximou em silêncio. Quando os olhos dela encontraram os dele, foi como se anos de distância caíssem por terra de uma vez. Ela parecia mais magra, os cabelos bagunçados, marcas de cansaço no rosto, mas o olhar era o mesmo. Você veio, disse ele, tentando conter a emoção. Eu esperei o suficiente para ter certeza de que não corria mais riscos, respondeu Bianca. Esperei até sentir que era seguro para ela. Leonardo assentiu, respeitando o tempo que ela levou. Não havia cobrança em seus olhos, apenas verdade. Eu achei que você tinha me esquecido, ele confessou. E eu achei que você tinha acreditado nisso. Marta, em pé a poucos metros, observava em silêncio, com um leve sorriso nos lábios. Aquela cena dizia mais do que qualquer reportagem. Era o tipo de reencontro que não cabia em manchetes. Alguém te ameaçou? Perguntou Leonardo, agora mais sério. Foi meu pai? Bianca hesitou. Olhou para Júlia e acariciou seus cabelos antes de responder. Foi mais do que isso. Um homem apareceu dizendo que estava amando dele. Disse que se eu voltasse, Júlia poderia ser tirada de mim. Me mostrou documentos, números, mentiras. E eu acreditei, porque eu não tinha como provar o contrário. Eu era sozinha, sem apoio, sem nome forte. Leonardo fechou os olhos por um instante. A culpa pesava como ferro. Mas você não está mais sozinha, disse firme, e nunca mais vai estar. Bianca olhou para ele por longos segundos e depois assentiu, como quem baixava uma guarda antiga. Eu não sei viver no seu mundo, Leonardo. Nunca soube. E eu nunca aprendi a viver no seu. Mas talvez agora a gente possa criar um mundo novo, um só nosso, no tempo da Júlia. A menina,
ainda agarrada à mãe, levantou o rosto sorrindo. Eu não quero que ninguém vá embora de novo. Bianca e Leonardo se olharam com a certeza silenciosa de que ali começava uma nova história. Não como antes, mas com mais verdade, mais escuta e, acima de tudo, com amor. Sob a sombra da velha estação e do jacarandá florido, os três ficaram abraçados. 3 vidas marcadas pelo tempo, pelas escolhas e pelas perdas, mas, finalmente, reunidas pelo que importa, pela coragem de recomeçar. Nos dias que seguiram ao reencontro, o trio não voltou para suas rotinas imediatamente. Era como se precisassem daquele tempo suspenso entre o passado e o futuro para digerir o presente. Bianca preferiu não sair da pequena pensão próxima à estação. O quarto era simples, mas limpo, com uma janela que dava para uma praça silenciosa. Júlia dormia agarrada a ela todas as noites, como se ainda tivesse medo de que a mãe sumisse ao acordar. Leonardo ia todos os dias. Chegava cedo, com café quente e frutas frescas. Evitava falar sobre futuro, dinheiro ou decisões. Apenas aparecia. Contava histórias, ria com Júlia, ouvia Bianca. Era como se estivessem aprendendo, aos poucos, a existir um na vida do outro, sem dor. Mas a vida, como sempre, não esperava. Naquela tarde de terça-feira, sentados em um banco sob um pé de amora, Leonardo lançou o assunto que todos vinham adiando. E agora? O que a gente faz? Bianca segurou a mão de Júlia, que comia distraída um pastel da feira. A gente precisa pensar com calma, disse ela sem tirar os olhos da filha. Não dá para fingir que nada aconteceu. Foram anos longe e agora existem muitas feridas que ainda doem. E medo. Ainda tem muito medo. Eu sei, respondeu Leonardo, mas eu quero estar com vocês. Não sei o que isso significa ainda nem como vai funcionar, mas quero tentar um passo por vez. E se não der certo? Ela perguntou sem desafio, apenas com sinceridade. A gente tenta de novo. E se não der, pelo menos não vai ser por omissão. Não dessa vez. Júlia olhou dos dois para o céu. Eu não quero escolher entre vocês. Os dois se entreolharam, pegos de surpresa. Eu quero ter os dois. Mesmo que não seja na mesma casa. Mesmo que a gente more em lugares diferentes. Mas quero saber que posso ligar, visitar, ter vocês por perto. Não quero mais perder ninguém. As palavras saíram com a simplicidade de uma criança, mas com a profundidade de quem conheceu o abandono cedo demais. Bianca acariciou os cabelos da filha e sorriu emocionada. Você não vai mais perder ninguém, meu amor. Isso eu prometo. Leonardo assentiu. A gente pode fazer isso funcionar, sem pressa, sem rótulo. Só juntos. Decidiram que Bianca e Júlia continuariam na pensão por um tempo, até se sentirem prontas para mudar. Leonardo, por sua vez, alugaria um pequeno apartamento no mesmo bairro, longe das coberturas, perto da praça, dos trilhos, do mundo real. A ideia de descer do pedestal não o assustava mais. Na verdade, parecia a coisa mais certa a se fazer. Marta, ao saber da decisão, apenas sorriu. Vocês finalmente entenderam que família não é estrutura, é conexão. Naquela noite, sob o céu estrelado, Leonardo caminhou sozinho pela rua de paralelepípedos até o prédio modesto que começava a chamar de lar. Parou em frente a uma árvore com flores lilazes que balançavam com o vento. Tocou o tronco com a ponta dos dedos. Flor de jacarandá. Fechou os olhos e sorriu. Na manhã seguinte, apareceu na pensão com 3 passagens de trem simbólicas feitas à mão onde se lia: Destino, recomeço, válido para sempre. Bianca chorou. Júlia riu. E todos, de formas diferentes, aceitaram embarcar. Cada um com seus próprios trilhos, mas pela primeira vez, seguindo na mesma direção. Meses se passaram desde o reencontro na estação. A cidade seguia seu ritmo, os carros buzinavam nas mesmas esquinas, os vendedores chamavam clientes nas calçadas. Mas para Leonardo, Bianca e Júlia, o tempo agora tinha outro compasso. Leonardo havia se mudado de vez para o apartamento modesto, no mesmo bairro da pensão. Trocou o elevador panorâmico por escadas rangentes e os espelhos de mármore por paredes com quadros de giz desenhados por Júlia. E, surpreendentemente,
Era ali que ele se sentia mais inteiro. Júlia frequentava a escola pública da região. No começo foi difícil. Não pelo ambiente, mas pela adaptação. Carregava nas costas mais do que uma mochila. Trazia um passado de rua, de solidão e perguntas sem resposta. Mas aos poucos, foi se abrindo. Na aula de redação, escreveu um texto que fez a professora chorar. Contava a história de uma flor que caiu de uma árvore durante a tempestade, mas encontrou um jardim que a acolheu. Bianca, por sua vez, arrumou um emprego em uma pequena livraria do bairro. Dizia que era o lugar ideal. Silêncio, palavras e cheiros de papel velho. Começou também a escrever cartas, mas agora sem destinatário oculto. Escrevia para si mesma, para Júlia e até para Leonardo, mesmo que às vezes não entregasse. Era sua forma de reconstruir o que a vida havia despedaçado. Apesar de morarem em casas separadas, se viam todos os dias. Tomavam café da manhã juntos aos domingos, almoçavam no meio da semana quando podiam e caminhavam à tarde pela praça, onde o pé de jacarandá começava a florir novamente. Em um desses domingos, Leonardo chegou com uma surpresa. Uma caixa de madeira com tampa esculpida, onde havia entalhado com as próprias mãos nosso tempo. Dentro havia bilhetes, desenhos de Júlia, fotos antigas restauradas e o lenço com as iniciais BS cuidadosamente dobrado. É só o começo, disse ele ao entregar a caixa a Bianca. Um lugar para guardar tudo o que a gente ainda vai viver, sem pressa. Ela não respondeu com palavras, apenas segurou sua mão com firmeza e sorriu com os olhos. Mais tarde, sentado sob a sombra da jacarandá, Júlia abriu seu caderno e escreveu: Hoje é domingo. O vento está leve e cheira a flor. Minha mãe me ensinou a esperar. Meu pai me ensinou a confiar. E eu aprendi a amar os domingos. Leonardo a olhou com admiração. Aquela menina que surgiu de repente em sua vida, com olhos assustados e palavras afiadas, agora era sua raiz mais forte. E Bianca, aquela lembrança distante que a culpa insistia em esconder, tornara-se presença viva, constante, real. Eles não sabiam se um dia morariam todos sob o mesmo teto, se fariam planos de longo prazo, se o mundo permitiria que tudo ficasse como estava. Mas sabiam de uma coisa: haviam escolhido não perder mais tempo. Na semana seguinte, plantaram juntos uma muda de jacarandá no terreno baldio ao lado da praça. Júlia escreveu seu nome em uma plaquinha de madeira, Flor da Esperança, e naquele pequeno gesto selaram algo maior do que um final feliz. Selaram um recomeço, imperfeito, mas verdadeiro. Feito de raízes firmes, galhos tortos e flores que, mesmo caídas, continuam belas. O tempo passou. Não rápido, mas com a leveza que só os ciclos bem-vividos sabem carregar. As estações mudaram, e com elas mudaram também os olhares, os gestos e os silêncios da pequena família, que sem manual ou modelo, aprendeu a se construir a partir do afeto real. Júlia cresceu, e com ela cresceu também a árvore que plantaram juntos, naquela praça antes esquecida. O jacarandá agora florescia com força a cada primavera, cobrindo o chão de lilás. Os vizinhos passaram a chamá-lo de Árvore dos Domingos, porque era sempre sob sua sombra que Leonardo, Bianca e Júlia se reuniam, sem falha, como um ritual sagrado. Leonardo já não vestia mais os ternos rígidos de antes. Trocou o relógio suíço por um feito de madeira que Júlia lhe dera no aniversário. Reduziu o ritmo da empresa, passou o bastão da direção para um sócio de confiança e virou consultor. Seu foco agora era outro. Era estar, ouvir, cuidar. Ele dizia que só aprendeu o que era tempo quando descobriu que podia usá-lo para algo que não fosse lucro. Bianca retomou a escrita com força. Publicou um pequeno livro com poesias e crônicas, baseadas em suas experiências. O título Flor de Jacarandá, em homenagem à filha e ao que resistiu ao tempo. Foi convidada para dar palestras em escolas e centros culturais. Falava sobre reconstrução, sobre o que significa recomeçar com medo e mesmo assim seguir. Júlia, agora com 12 anos, era a alma viva da casa. Sua curiosidade não conhecia limites. Aprendeu a tocar violão sozinha. Começou a desenhar com afinco e dizia que queria ser coisas demais para caber num só sonho.
Nas redações da escola, escrevia sobre domingos, sobre árvores que sabiam guardar segredos e sobre o amor que nasce quando a gente menos espera. O pequeno apartamento de Leonardo continuava ali, simples, aconchegante. Mas agora, aos domingos, era impossível circular pela casa sem tropeçar em almofadas coloridas, livros abertos e cheiro de bolo assando. Júlia invadia a cozinha com ideias malucas de receitas, enquanto Bianca e Leonardo se olhavam de canto, sorrindo por fazerem parte daquilo. Eles não se casaram, não acharam necessário. O que tinham ultrapassava qualquer contrato. Um acordo de presença renovado a cada abraço, a cada cuidado, a cada silêncio respeitado. A cada domingo em que estavam ali juntos, um dia Júlia pendurou no galho mais baixo do jacarandá uma plaquinha de madeira nova, feita por ela mesma, com letras desenhadas à mão. Aqui mora o que não se perde. E assim, entre folhas, raízes e histórias, aquele pedaço de mundo virou abrigo para o que a vida tem de mais precioso, a chance de recomeçar não do zero, mas do que ficou de pé depois da tempestade. Porque, como dizia Bianca no último texto que escreveu antes de entregar o livro à editora, nem sempre o amor chega na hora certa, mas quando chega com verdade, ele floresce. E tudo que floresce, mesmo que demore, um dia vira a casa. E foi assim que eles viveram. Numa casa feita de laços, não de paredes, numa história feita de pedaços, mas inteira, debaixo de um jacarandá, onde o trem parou e a vida finalmente começou. Se essa história tocou o seu coração como tocou o nosso, não vá embora em silêncio. Comente aqui embaixo o que mais te emocionou nesse reencontro cheio de verdades e recomeços. Curta o vídeo. Compartilhe com alguém que acredita que família é feita de escolha e amor, não só de sangue. E claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para fazer parte da nossa comunidade. A cada domingo essa família nos lembra que o tempo pode curar e que nunca é tarde para florescer, mesmo depois de tanta dor. E agora queremos saber de que cidade você está assistindo ao vídeo. Conta pra gente aqui nos comentários. Até o próximo Relatos do Tio Paulo.